dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir a uma análise tática da virada do Galo 2-1 em cima do Vasco. E a tese do Neto que eu encontrei lá na Arena do Grêmio no jogo do Galo, eu acho que tá valendo, hein? Eu acho que ele tem razão. O Milito é treinador de Copas e vai copar pra nós. Acredito muito que vai vir ou a Copa do Brasil ou a Libertadores ou quem sabe os dois. Sem mais enrolações, simbora lá reagir. Como o Galo virou pra cima do Vasco na Copa do Brasil? Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. Vamos lá deixar o like, se inscrever para fortalecer o canal. Duvido que você já viu um jogo com 4 laterais do mesmo lado, Rubens e Arana do lado do Galo, o Mita Rodrigues e Paulo Henrique do lado do Vasco. E isso até parecia que não ia dar problema, mas a ideia do Milito era a mesma do jogo de volta contra o Fluminense, arrastar a marcação e confundir os possíveis encaixes, e lembra bem disso que vai ser importante. Atlético Mineiro e Vasco, o jogo de ida pela Copa do Brasil foi um jogo péssimo para quem queria ver desenhos táticos. Eu digo isso porque os dois times em determinado momento marcaram individual ou por encaixes, naquela lógica que cada um pega um. O Galo, por exemplo, fazia saída de bola e via muitas vezes os dois zagueiros, Júnior Alonso e Batalha, marcados por Felipe Coutinho e Verratti, e o resto todo muito bem encaixado. O mesmo valia para o lado oposto, quando o Galo subia para pressionar, esquece 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, cada um pega um e isso é o mais importante. O Otávio e o Alan Franco do lado do Galo, por exemplo, eles tinham uma função muito mais importante do que o jogo com bola. Era muitas vezes jogar mais baixo para justamente atrair a marcação dos dois volantes do Vasco e aumentar a distância entre a linha de meio e a linha de defesa do Vasco. E o Galo, como padrão, ataca com 5 jogadores. Scarpa aberto na direita, nesse jogo foi o Rubens aberto na esquerda, como meias interiores, Arana e Paulinho e o Hulk de camisa 9. E o Vasco tentava equiparar tudo isso. Piton marcava o Scarpa, Maicon marcava o Hulk, Léo Pelé marcava o Paulinho, e aí Mita Rodrigues e Paulo Henrique tentavam se entender com o Arana e com o Rubens. E esses encaixes eram bem longos. Se liga inclusive como é que o Léo Pelé acompanha o Paulinho até o meio de campo e não deixa ele girar. Isso vai ser crucial pra gente entender por onde que os times encontraram espaço nesse jogo, os encaixes e desencaixes da partida. E o mesmo valia pro lado contrário. Se liga nesse outro lance com o Emerson Rodrigues baixando e o Lianco lá no meio de campo subindo para pressionar. Os 10 primeiros minutos ali foram muito bem estudados, mas dos 10 aos 45 do primeiro tempo o jogo pegou fogo. E aqui a gente precisa falar sobre esses encaixes de marcação, mas principalmente sobre os desencaixes. Aos 10 minutos acontece esse primeiro desencaixe procurando o homem livre. Se liga o que acontece. O Vasco sobe para pressionar e resolve pressionar também o Everson. Mas pensa bem, se o jogo de linha é de 10 contra 10 e um time coloca um jogador a mais em ação, que é o goleiro, no caso a gente vai ver 11 contra 10. Então naturalmente um jogador vai acabar sobrando. Esse jogador que sobra, o Júnior Alonso, ele tem espaço para conduzir, ele tinha a oportunidade de atrair alguém para marcar ele e liberar um companheiro, e sempre gerando esse jogador a mais. O Otávio era o jogador em questão e o Alonso acaba atrasando um pouquinho esse passe e perde a oportunidade de acelerar. Mas o jogo avança e aqui a gente vai ver mais uma... Bah, esse cara é monstro nas análises, né? Eu vi ele a primeira vez um vídeo atrás de Galo e Fluminense, eu acho análise tática, bah, me apavorei, o cara conhece muito. Leitura perfeita. Tem outros bons analistas também, assim, em canais pelo YouTube, mas que nem esse cara eu nunca vi. Uma vez, como que os números são importantes. O Alan Franco, nesse mesmo lance, vai encontrar um passe pro Hulk, que nesse momento estava segurando dois jogadores, os dois zagueiros, o Léo e o Maicon. E por que isso é importante? Se o Hulk segura dois, significa que alguém vai estar sem marcação, e esse jogador é justamente o Paulinho. Paulinho recebendo de frente, com tempo e espaço para conduzir, e por meio de uma tabela o Paulinho vai encontrar espaço pro Hulk, que vai finalizar e gerar o primeiro perigo do jogo. E aqui a gente precisa voltar nas aulas de matemática. Você gerar vantagem numérica, ou seja, ter mais jogadores do que o adversário, gera excelentes oportunidades para atacar, e muitas vezes nem precisa ser por muito tempo. 3 minutos depois, aos 13, acontece o segundo desencaixe. Se o Galo conseguir gerar um encaixe a partir desse homem livre atraindo a marcação, o Vasco vai por um caminho diferente e se aproveita da transição. Aquele desenho que cada um pega um, ele só faz sentido quando os dois times estão organizados para se defender. A partir do momento em que a transição, ou seja, saindo de uma fase ofensiva para defensiva ou vice-versa, esse desenho se quebra e as oportunidades vão surgir. O Sampaoli mesmo, que já treinou o Santos, o Galo, o Flamengo, fala muito sobre isso, como as grandes oportunidades do jogo estão justamente nos momentos de transição, que é quando o adversário está desorganizado. O Vasco aproveita justamente essa oportunidade e vai gerar um espaço nas costas da defesa. O time não sabe se defende a profundidade ou se pressiona a bola, e com isso consegue chegar e pisar dentro da grande área com o mágico Felipe Coutinho. A chance nem era tão clara e ele consegue cortar e encontrar uma oportunidade de 0.2 gols esperados. Só que a qualidade da finalização é tão boa que esse 0.2 salta para um 0.72 e o Vasco abre o placar na Arena MRV. Mas os encaixes e desencaixes não acabam por
por aí. Aos 19 minutos a gente vai ver a mesma lógica, todo mundo encaixado, mas o Hulk e o Paulinho fazem um movimento que quebra toda essa lógica. O Hulk tá marcado pelo Maicon e ele resolve baixar, o Maicon não se liga e acaba perdendo esse timing, e o Hulk tem um segundinho a mais. Olha esse passe do Hulk, cara. Justamente por conseguir sair da zona de atuação do Maicon e entrar na zona de atuação do Léo, o Léo ele fica dividido. Vou no Paulinho ou vou no Hulk? E é esse momento de hesitação, é aqui que existem as oportunidades do futebol. Com um toque e um segundo que o Hulk gerou, ele gera 2 segundos a mais pro Paulinho. É como se um detalhe mudasse tudo e o Paulinho vai ter espaço para conduzir de frente. Com isso, ele gera 2 contra 1 contra o Paulo Henrique e o Arana vai quase conseguir criar uma boa oportunidade. E lembra muito bem desse lance. Bola vindo da defesa, o Hulk se antecipando ao Maicon, gerando uma oportunidade pro Paulinho e chegando ao perigo. Assim que saiu o primeiro gol, se eu não me engano, que terminou com o gol do Arana. Isso vai ser muito importante. Eu já volto aqui pra falar disso. Aos 32, um outro lance que eu preciso que você preste bastante atenção. Se liga, o Hulk vai dominar e o Hugo Moura, no momento de bloco baixo, ele que tá marcando o Paulinho. Só que a partir do momento em que o Hulk consegue conduzir isso pra perto da área, eu costumo dizer que a bola atrai os jogadores. O Hugo Moura, ele larga completamente o Paulinho pra se voltar a bola e tentar bloquear uma possível finalização. E isso vai ser muito importante. O Hulk tenta levantar essa bola na área, ela é rebatida pro Paulinho, que estava marcado pelo Hugo Moura, mas ficou fantasiado pela bola. Oportunidade pro Paulinho, que quase marca o gol de empate. O Vasco estava mais retraído, poxa, 1-0 no jogo fora de casa, excelente oportunidade. E estava mais atento aos momentos de transição, mas aos 35 tentava sair em transição mais uma vez, mas parece que o Milito já tinha alertado o time e trazido o antídoto. Perdeu a bola e a oportunidade de transição, ao invés de correr para trás, porque você vai estar na desvantagem, corre para frente, pressiona o portador e tira o espaço e o tempo dele. Assim ele não vai encontrar esse passe que vai ameaçar a defesa. E perceba nesse lance, todo mundo se aglomera em torno do portador e conseguem recuperar. E lembra daquele lance? Ah, que leitura do cara aí, meu. Que leitura de jogo, esse cara é monstro, hein? Que eu falei que a bola chega no Hulk, o Hulk dá um passe de calcanhar pro Paulinho, aos 37 isso é importante de novo. O lance é muito parecido, o Léo Pelé tá lá no meio de campo marcando o Paulinho e teoricamente o Maicon tá lá atrás marcando o Hulk. A bola atravessa o campo inteiro e vai encontrar o Hulk. Ó o passe, muito parecido com aquele outro passe que ele deu, só que aquele foi mais bonito, que foi no ar. Mais uma vez se antecipa e sai desse raio de atuação do Maicon. Um jogador como o Hulk, você tem que vigiar de perto, se ele sai do seu raio de atuação, você rapidamente tem que encaixar e no pior dos casos matar na falta. Olha não ali, é o que o Maicon faz. pelo amor de Deus, o que o Hulk joga é sacanagem, meu. Tu tá maluco, meu. Tá maluco. Mas e gera a oportunidade do Hulk mais uma vez soltar um passe de calcanhar. O Léo tava dividido. Poxa, eu subi pra acompanhar o Paulinho e agora eu tenho que cuidar do Hulk nas minhas costas. Isso gera esse 2. Olha esse passe do Hulk também. Olha esse passe com a perna direita ainda, que não é a boa dele. Contra um. Hulk e Paulinho contra o Léo. E a bola vai sobrar mais uma vez pro Paulinho. E aqui vamos lembrar do outro lance, como que a bola fixa a atenção dos jogadores. A bola vai sobrar lá na direita pro Hulk. E perceba o Pumita. O Pumita que tá aqui na esquerda, marcando o Arana. E lembra sobre essa dúvida que poderia gerar? O Pumita fica no Rubens ou ele vai no Arana? Pois é, o Pumita ele fica hipnotizado pela bola, ele esquece completamente do lateral ou do ponta atleticano. E essa bola vai sobrar justamente pra... Eu queria saber como é que eles fazem pra calcular quantos por cento tem o cara chutar, fazer o gol aqui, né? Deve ser inteligência artificial que faz isso. Arana. Situação de 0.14 gols esperados, mas a paulada foi tão forte que subiu para 0.42 gols esperados depois do chute e 1-1 no placar. Tá vendo como foi importante a gente lembrar do lance lá dos 19 minutos pra gente entender como que os encaixes e desencaixes funcionam? Ou da gente lembrar daquele outro lance sobre como que a bola fixa a atenção e pode gerar uma oportunidade pro outro jogador? Eu sou bom nisso de lembrar vocês das coisas, então vou lembrar agora de você deixar o like, se inscrever aqui no canal, que eu mereço a sua moral. Se você chegou até aqui... Merece, esse cara em análise eu nunca vi ninguém igual ele. Você tá curtindo o vídeo, então dá essa moral que ajuda a gente demais. E ó, voltando aqui aos 44 minutos, mais um problema de desencaixe. E sabe em quem que vai cair a conta? No Pumita mais uma vez. Parece que ele tava hipnotizado pela bola. Uma bola colocada em disputa entre o Rubens e o Paulo Henrique deixa o Pumita hipnotizado pela bola. Ela vai sobrar com o Hulk lá do outro lado, que mais uma vez consegue se desencaixar um pouquinho do Maicon, que não persegue ele. Só que isso nem teria tanto problema assim, o Hulk estaria cercado, uma bola ainda meio em disputa. Só que o Pumita ele tá tão avoado que o Arana sobra livre do lado. Bola no Arana que vai levantar na área e o Paulinho marca para virar o placar. Chance de 0.2 gols esperados e o Paulinho, para se redimir, transforma numa chance de 0.75 depois Cabeceou da finalização 2-1. Cabeceou pro chão. No placar. Eu não gosto muito de apontar culpados, eu acho que é meio injusto a gente pegar um jogo de 90 minutos e querer apontar alguns dedos, mas fatalmente, para essas grandes chances que o Galo criou dos 10 aos 45 do primeiro tempo, a gente precisa falar da atuação tanto do Maicon quanto do próprio Puma Rodrigues. Esse lance de ter 4 laterais pelo mesmo lado confundiu um pouco a marcação do time do Rafael Paiva, porque basicamente era o Rubens com o Pumita, então o ponta marcando o lateral atleticano e o lateral vascaíno, Paulo Henrique, marcando o Arana, que era o ponta atleticano. O problema é que os dois jogadores trocavam tanto de
posição, o Rubens ele avançava, o Arana ia mais por dentro, que isso foi confundido os encaixes. Se cada um mantém sempre o mesmo encaixe, isso certamente facilita, mas nessas trocas o time acabou falhando, e não tem como a gente não falar que... Esse doblete é muito bom, né? Rubens e Arana, eles ficam se invertendo posição, confunde a marcação. Os desencaixes do Puma não foram cruciais pro Galo marcar os 2 gols. A mesma coisa vale pro Maicon. A gente viu o Léo em alguns momentos percorrer e perseguir o Paulinho até o meio de campo. E isso era muito importante, não deixar o Paulinho girar, e se precisava, fazia até falta. O lance é que o Maicon ele parecia mais preocupado em defender a profundidade. Mas pensa aqui comigo, se o jogo ele é de 10 contra 10 na linha, e você tá marcando individual sem sobras, cada um pega um, e você corre até o meio de campo para perseguir o Hulk, teoricamente você pode estar expondo as suas costas. Mas se cada jogador tá sendo marcado por um, a chance desse espaço surgir e ser aproveitado, ela é muito menor. E o Maicon, em alguns momentos, ele hesitou demais. Eu falo que as chances do futebol, elas estão na hesitação. Se o Maicon hesita em pressionar, é justamente aí que tá a oportunidade. O Léo fica dividido e ele hesita. Ele vai no Hulk ou ele vai no Paulinho. E é 1 segundo que o Hulk ganha, que gera 2 pro Paulinho, como eu falei, gera um campo aberto na frente. E o segundo tempo foi lá um jogo mais morno, né? O Galo tava na frente do placar e o Milito via que não fazia sentido se expor tanto às transições, como acabou sofrendo um gol no primeiro tempo. Tira o Arana, que acaba sentindo, depois outras substituições, e o time vai tentando dosar um pouco essa carga, entendendo que o futebol brasileiro ele é uma maratona, não é uma sprint curtinha que você tem que focar em 45, 90 minutos. Ao longo de uma temporada, isso vai ser importante tanto para Libertadores quanto para a Copa do Brasil. E o Vasco do Rafael Paiva, ao mesmo tempo, entende que o 2-1 não era tão ruim assim fora de casa, podendo levar o jogo pro Rio e tentar conseguir essa virada. E assim, até tiveram algumas chances, algumas transições, finalização de média distância, mas se a gente soma as chances dos dois times no segundo tempo, a gente vai ver que deu 0,63 gols esperados, menos de 1 gol esperado na segunda etapa. Jogo de 1,26 gol esperado pro Galo, 0,57 gols esperados pro Vasco. Um jogo quase que de xadrez, de encaixes e desencaixes. Fiquem com isso na cabeça que vai ser importante pro jogo da volta. É, gurizada, o time do Milito nas Copas tá jogando por música, né? Claro que vai ter alguns erros individual, erro de marcação, né? Erro de posicionamento, mas no geral o time do Galo tá evoluindo a cada jogo nas Copas. E o que foi a análise desse cara aí, desse canal? Vi 2 vídeos dele, meu, eu tô apavorado, o cara destrinchou o jogo, meu. O cara teve a leitura perfeita do que tava acontecendo, cada movimentação. Tá de parabéns, eu quero ver ele fazendo a análise do Galo campeão, jogo da final, da Copa do Brasil, da Libertadores, quem sabe o Mundial. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!